Aleluias. Que diz, glória a Deus, que diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Somente este versículo, podeis se assentar. Nós vamos usar aqui apenas a parte B, que é: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aleluia. Uma das coisas que eu vou falar aqui é sobre não deixar uma oportunidade passar. Aí a Alice me chamou para pregar, e acho que faz uns 4 anos, quase 5 anos que eu não prego mais, né? Parei de pregar. Aí eu fiquei pensando, rapaz, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Mas aí justamente eu estava assistindo uma mensagem sobre não deixe uma oportunidade passar. Às vezes Deus te quer usar em algo, aí você está lá, não, mas hoje eu não quero, deixa mais para frente. Aí você acaba ficando velho, ou acaba acontecendo alguma coisa e você não vai ter mais aquela oportunidade. Aí eu dei, não, quer saber? Deixa de ser um covarde, deixa de medo. Vai lá e fala. Amém? Eu quero falar sobre 3 características de um jovem cristão. E a primeira característica é vigor espiritual, que a gente encontra aqui no versículo. Sois forte. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte. Vigor espiritual, ou seja, força espiritual. Em Isaías 40, do versículo 30 ao 31 diz: Os jovens se cansarão, se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Força espiritual. O jovem cristão espera no Senhor. E eu falo uma questão nem somente do casamento. O jovem cristão sempre tem que esperar no Senhor, em tudo. A sua vida como cristão, todo cristão, né, nem só o jovem, é regida por Deus, então você tem que esperar de Deus. Mas também não é ficar esperando e quando a oportunidade vier, você deixar passar. Certa história conta que um cara estava se afogando, aí tá lá no meio do oceano se afogando e orou, né? Aí enquanto ele orou, apareceu um barco e jogou o bote salva-vida para ele. Aí ele, não vou querer não, porque Deus vai fazer alguma coisa para me salvar. Aí deixou passar. Aí por 3 vezes aconteceu isso. Aí ele acabou morrendo e se afogando. Chegou no céu, perguntou, mas Deus, por que foi que o Senhor me deixou afogar? Eu te mandei 3 barcos para te salvar, meu amigo. Tu não aceitou nenhum. Aí não tem jeito, né? Então a gente tem que olhar a oportunidade certa. Eu vou dar um exemplo aqui sobre a questão de esperar no Senhor. Eu vou dar 2 exemplos. Um desses é Geazi, servo de Eliseu. É um cara que estava ali servindo um dos maiores profetas da Bíblia, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, vendo coisas maravilhosas acontecerem, vendo enfermos sendo curados, vendo profecias antigas se cumprindo. E certa vez, um comandante sírio, Naamã, ficou doente, procurou todos os especialistas, médicos, doutores, e não conseguiu achar cura para a sua doença. Aí uma serva dele falou, olha, lá em Israel tem um profeta, e ele é muito usado por Deus. Vá até ele que talvez você encontre sua cura. E ele foi. Chegando lá, Eliseu falou para ele fazer algo, ele fez, ficou curado. E como forma de agradecimento, porque ele ficou tão feliz, ele pegou ouro, prata, joias e levou a Eliseu. Olha, profeta, isso aqui é tudo seu. É como forma de um agradecimento. Aí Eliseu, não, mas não foi eu que te curei, foi Deus que te curou. Eu não posso aceitar isso. E ele levou de volta. Mas Geazi, que era um jovem que estava ali aprendendo para futuramente ser um profeta também, quem sabe? Ele, não, é minha hora, meu amigo. Olha o tanto de ouro, o tanto de prata, o tanto de joia. É a minha hora de pegar aquilo ali e
e ser rico, quem sabe. Não vou precisar esperar tanto tempo igual Eliseu esperou por Elias ir embora. Aí ele foi atrás, mentiu para Naamã: olha, o meu servo, o meu amigo profeta pediu para o Senhor mandar o ouro para ele de volta. Ele se arrependeu, que tinha dito que não queria, mas ele quer. Aí quando ele chegou de volta, e Eliseu perguntou para ele: por onde é que tu andava, rapaz? Aí ele disse: não, tinha ido ali resolver umas coisas. Outro erro dele, que foi uma mentira, que ele mentiu para o profeta. Aí o profeta falou para ele: por que você mentiu para mim? Por que fizeste isso? Por causa disso, a lepra que estava em Naamã vai passar para você. O que é isso? É um cara que não soube esperar o tempo. É o tempo de Deus. Um cara precipitado. E outro exemplo de uma pessoa que soube esperar é o exemplo de José. Quantos anos José sofreu? Ele estava ali com seus irmãos, amava todo mundo, creio eu. José não tinha intriga com ninguém. A intriga era dos irmãos dele com ele, não dele com os irmãos. E ele gostava tanto dos irmãos dele. E certa vez ele começou a ter uns sonhos de: será se você... Deus mostrando para ele que ele ia ser alguém na vida. E ele ficou contando para os irmãos dele feliz, né? Pensando que os irmãos deles iam ficar felizes por ele. Mas aí os irmãos deles começaram a ter inveja. Até porque Jacó tinha ele como filho preferido. Aí, certa vez, ele foi visitar os irmãos no campo. E os irmãos jogaram ele num poço e venderam como escravo. Aí eu te pergunto, já se imaginou se você fosse, por exemplo, vendido como escravo, uma traição tamanha dessa? O que se deve passar na mente de uma pessoa que sofre algo como isso? Você está aqui no conforto da igreja, você vai sair daqui, vai para sua casa, vai conversar com alguns amigos, vai assistir um filme, ou quem sabe na sorveteria, não sei. Mas você tem a liberdade. Você tem a liberdade de fazer o que você bem entender. Aí, certo momento, aquilo foi tirado dele. E pior, foi tirado por pessoas que ele amava. E ele foi vendido, né? Você já parou para pensar se fosse um de nós? Alguém que te ama pegar e te trair de uma forma tão grande como essa? Porque se fosse um de nós, eu duvido que a gente ia ficar assim, esperando por tanto tempo. Tinha gente que até tiraria sua própria vida. No mundo de hoje, né? Aí José foi vendido, foi parar na casa de Potifar. E lá se levanta a esposa de Potifar contra a vida dele. Porque ele começou a se destacar como um moço que fazia tudo ali, estava cuidando bem da casa, era um rapaz inteligente, um rapaz bonito. Aí ele acaba parando na prisão e injustamente novamente foi injustiçado de novo. Infelizmente José foi injustiçado. E ali ele continuou servindo a Deus. Era um momento dele: não, meu amigo, por que eu estou servindo a Deus, né? Se fosse, quem sabe, um de nós, por que eu estou servindo a Deus? Só coisa ruim acontece na minha vida sem eu ter feito nada. Mas ele estava ali adorando a Deus, se guardando, né? E novamente na prisão, José se torna um destaque. Aí você já vê que quando você tem Deus na vida, aonde você chega, meu amigo, você é destaque. Eu lembro quando eu trabalhava ali mais no Iramon. O Iramon era um destaque de lá. Por quê? Porque era um crente. Aí todo mundo, pessoal lá da empresa sempre falava: não, esse ali é o crente. Aí comecei a trabalhar lá também. Aí o povo também falava: não, esse ali é o pastorzinho e esse ali é o irmão. Aí o irmão Genival também começou a trabalhar: não, esse ali é outro pastor também. Aí a gente sempre se destacou ali. Quando alguém precisava de alguma coisa, era com Iramon. Aí por isso vai. São pessoas que se destacam por não negar a sua fé, né? Aí voltando aqui um pouco para a história. Certa vez, o copeiro e o padeiro foram parar na prisão. Aí José interpreta o sonho de cada um. E a interpretação acontece. E pouco tempo depois, Faraó tem um sonho. Aí o copeiro lembra de José, que era um intérprete de sonhos, né? Ele interpretava os sonhos.
mandou chamar José. E José vai lá, interpreta o sonho de Faraó e fala: ó, Faraó, teu sonho é isso, isso e isso. E tu vai ter que fazer isso, isso e isso para dar certo. Aí o Faraó: rapaz, esse menino jovem, não era mais tão jovem, né? Mas o cara é sábio. O cara interpretou, Deus usou ele, interpretou o meu sonho e já me disse o que tinha que ser feito. Aí Faraó pensou: não tem outra pessoa não, José. Você vai assumir o cargo de governador. Eu sou o Faraó, mas abaixo de mim você vai mandar em tudo aqui. Já parou para pensar como valeu a pena o tanto de tempo que ele esperou, o tanto de vezes que ele foi injustiçado e estava lá na cadeia sem saber por que estava lá, só por injustiça de pessoas que ele amava? Deus deu uma virada na vida dele, porque ele foi fiel o tempo todo estava lá servindo e adorando a Deus. Aí, gente, isso a primeira característica: força espiritual, força para aguentar as adversidades. Aí nós vamos logo aqui para a segunda, que o tempo já se foi. Vida espiritual, que em Salmos 19, no verso 9 diz: com que purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta, uma questão que no verso 9 mesmo já responde: observando conforme a tua palavra. Aí no verso 11 do mesmo salmo vai dizer: escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Nós jovens precisamos ter a palavra de Deus escondida em nosso coração. Aí você para ver por que o cara está falando isso. Porque às vezes a gente tem a oportunidade, por exemplo, fazer uma faculdade fora, ou ir morar longe, e a palavra de Deus não está escondida aqui. Aí na primeira oportunidade que eu conheço pessoas diferentes, que eu conheço pessoas que não estão ali, que não têm essa cultura do cristianismo como nós temos, nós caímos no laço. Não, aceita aqui, vamos ali numa festa? Rapaz, vamos, né? Vamos ali fazer algo que não é do nosso costume aqui, vamos beber, vamos fazer alguma coisa, né? E como uma pessoa não tem a palavra de Deus aqui, ela aceita. Aí, um exemplo disso foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram tomados de Jerusalém, foram parar na Babilônia. Aí o rei falou: olha, pega alguns caras mais bonitos aí, de família rica de Jerusalém, de uns caras que sabem, uns caras inteligentes, coloquem eles para serem treinados, e daqui 3 anos eu vou voltar e eles vão servir no palácio, mas os melhores. Aí tava lá esses 4 jovens, Daniel e seus amigos. Aí o eunuco chamou eles, chamou eles e outros e falou: vocês vão ter que comer tais comidas, tomar tais coisas, para quê? Para ter um físico bom, para ficar forte, bonito, ter um corpo robusto, um rosto limpo, para se apresentar para o rei. Aí Daniel: não, meu amigo, não posso. Está aqui, já. A palavra de Deus já está aqui. E eu não posso. Aí ele falou assim: faz o seguinte, você serve só salada, legumes e água para mim e para os que estão comigo. Aí a gente resolve essa questão. Ele: não, mas não pode, o rei vai mandar me matar, porque vocês vão ficar fracos. Ele: não, vamos fazer assim, durante 10 dias a gente vai comer isso. Se a gente perder força, perder peso, aí a gente segue a sua dieta. Mas se não, a gente vai ficar na nossa dieta mesmo. Aí o eunuco voltou depois dos 10 dias, e eles estavam mais fortes, estavam mais bonitos. Aí beleza, então tá bem, continua aí na refeição de vocês, parece que está dando certo, continua na refeição de vocês. E a história diz que não teve pessoas, não teve jovens, nem astrólogo, nem sacerdote de lá, ninguém que era mais inteligente do que esses jovens, porque eles resolveram guardar a cultura deles, resolveram guardar os costumes deles. Aí certa vez o rei fez lá
uma mega estátua de ouro e mandou todo mundo adorar. Aí os 3 amigos, não vamos adorar não. Então pega esses caras aí, joga lá na fornalha e aquece a fornalha 7 vezes mais. Aí, não, pois tá bom, pode ser. Se Deus livrar a gente, tudo bem. Mas se Deus não livrar, a gente vai continuar servindo Ele de todo jeito. Não importa o que aconteça conosco, nós vamos servir a Deus. Amém? E aqui, na terceira característica é a autoridade espiritual. O jovem tem que ter vigor, tem que ter vida e autoridade espiritual. Um exemplo disso, da autoridade espiritual, foi quando Jesus foi ser batizado. Aí João está lá nas águas, batizando o povo, aí ele olha assim, rapaz, aquele cara ali é diferente. Quando Jesus chega para ser batizado, João sente que aquele ali é Jesus. Aí ele, não, eu não posso te batizar, não posso de jeito nenhum, eu sou um pecador, eu sou um cara que não, uma pessoa, um ser que não tem pecado. Aí ele, não, João, você tem que me batizar. O que está acontecendo aqui? É autoridade espiritual. Jesus está respeitando a autoridade de João. Vocês estão me entendendo? E às vezes nós estamos aqui, a gente não quer respeitar a autoridade de ninguém. A gente não respeita nem as autoridades civis, que são governadores, prefeitos, deputados, vereadores, presidente. Imagine as autoridades espirituais que foram constituídas por Deus, que são o quê? São pastores, sacerdotes, profetas, diáconos, por aí vai. Às vezes a gente não quer nem respeitar, mas Deus está dizendo, olha, respeita. Ele está falando, naquele momento ele estava falando, eu sei que eu sou o Criador, eu sei que eu te criei, mas você está com a autoridade de me batizar, amém? Outro exemplo é de Elias. Elias tinha tanta autoridade espiritual, era um cara tão espiritual que ele falou, ó, segundo a minha palavra, não chove mais. Aí como ele tinha tanta autoridade, Deus deve ter olhado, rapaz, esse cara aí é corajoso, porque ele não disse nem a segunda palavra de Deus, ele disse, segundo a minha palavra, não chove, e só vai chover quando eu ordenar. Aí Deus aí, para de chover aí, não deixa chover até esse cara ali ordenar, que aquele ali, o homem é espiritual, o homem tem espiritualidade na vida dele, e até Elias falar, abra os céus aí, chova, não choveu, glória a Deus. Rapaz, passou rápido até demais, que eu pensei que ia passar mais devagar. Aí outro exemplo é Estevão. Estevão defendia grandiosamente o evangelho. Era apenas um diácono, podia ter sido até um apóstolo, mas era só um diácono. Ele orava, pregava, Deus realizava através da vida dele prodígios e maravilhas. E ele defendia tão bem o evangelho, que os mestres da sinagoga se levantaram contra ele. E quando eles se levantaram, colocaram pessoas para mentir. Olha, aquele cara ali tá falando heresia, disse que vai acabar com tudo, que o mestre dele vai acabar com tudo aqui. E eles mentiram, então Estevão foi levado para ser julgado. E quando ele está ali para ser julgado, Estevão pregou tão bem, falou do início até aquele momento sobre a palavra de Deus. Foi uma das melhores pregações que tem na Bíblia. Pregou tão bem que as pessoas olhavam para ele e viam como se o rosto dele fosse de um anjo. Aí mesmo ele falando tão bem, as pessoas decidiram apedrejá-lo. Levaram ele lá para fora. Aí começaram a apedrejar Estevão. Ele tinha tanta autoridade espiritual na vida dele, que quando ele olhou para o céu, ele viu os céus abertos. Amém? Ele viu os céus abertos. Deus estava lá olhando para ele, de tanta autoridade espiritual que ele tinha na vida. Creio que Deus deve ter falado, não, já chega, esse cara aí é bom demais para estar embaixo, ele é crente demais para estar embaixo. Vamos nos colocar de pé? E com essas características, essas 3 características, eu quero dizer que Deus, Ele tem algo para as nossas vidas. Desde que
nós nos coloquemos na posição de cristão, de verdadeiros cristãos, de verdadeiros adoradores,